E aí pessoas, beleza? Hoje aqui neste vídeo eu vou estar fazendo um tutorial que não teria tanta necessidade de eu fazer, mas a quantidade abundante que tem sobre esse assunto, que é overclock de placa de vídeo, é meio complicado porque ele tem dois tipos de vídeo, ele não tem três tipos, que seria o certo, que seria o modo foda-se, o modo certo e o modo avançado. No caso, no YouTube em geral, na internet em geral, nós temos muito do modo foda-se e do modo extremamente avançado. Que no caso, o modo foda-se é aquele pessoal que normalmente faz o vídeo, ensina o básico ali, tipo, ó, se você tem que aumentar isso, você faz overclock. Só que isso ele mostra pra VGA dele. E se você fazer isso na sua, você provavelmente vai explodir ela. Eu já vou explicar isso mais à frente. E tem o pessoal mais extremo, que é overclockers profissionais, que ensinam, tipo, de A a Z o que é a placa de vídeo. E isso não vai ser útil pra você. Na verdade, pode ser útil, mas tipo 10%. Então eu vou estar fazendo aqui o modo certo que eu digo, eu vou explicar como você faz um overclock simples, porém explicado. Eu vou detalhar o que cada coisa faz e o overclock é você que vai ter que achar, porque eu não posso falar, você coloca tanto assim, você tem o seu overclock. Não é bem assim que funciona, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vocês vão precisar do MSI Afterburner, tá? Que é esse programinha aqui. Vou estar deixando o link dele aí na descrição e vocês podem baixar ele, tá? Ele é bem levinho. Eu poderia estar usando outros programas, porém não é muito útil. Eu vou usar o MSI porque ele é universal, tá? Eu tenho o da IVGA, tenho o da Galaxy, porém não é útil. Eu poderia usar até o da Galaxy, que é no caso da minha placa, mas não. Antes de começar a explicar o que cada coisa faz aqui, na interface aqui é simples, tá? Você tem a voltagem à direita junto com a temperatura da GPU. E à esquerda tem o GPU clock em cima e o memory clock embaixo, tá? É basicamente isso, não tem segredo. E aqui no meio é o overclock em si, tá? Mas antes eu vou explicar uma coisa. Se você quiser fazer um overclock, você vai ter que usar ou em jogos que você tem folga dos outros componentes, seja memória RAM e processador, tá? No caso aí, se você tem um i7 de oitava, sétima ou sexta geração, enfim, é um i7, tendo folga nele, tendo folga em memória, 16 até 32 GB, é útil você fazer overclock. Mas para você que não tem isso, não é questão que não vai ser útil. Porém, por exemplo, quer dizer, no meu caso eu tenho 8 GB de RAM 2400 com um pente G4560. Ele se torna útil em várias vezes. Por exemplo, em jogos mais leves, que eu tenho um certo FPS bom, porém eu quero optimizar, por exemplo, se eu quiser 144 Hz. Basicamente é isso. Então, se você tem que entender essa parte, porque nem sempre você vai fazer overclock e vai dar desempenho. Se você tiver o processador e a memória sufocadas, seja até HD, pode ser também causa, você provavelmente seu overclock não vai fazer efeito, tá? Você não vai ver diferença nenhuma. Esse método aqui que eu vou estar ensinando, basicamente você pode ganhar até 20 FPS. No meu caso aí eu já vi até 20 FPS de ganho, tá? Então vamos lá, fora a enrolação toda. Primeiro de tudo, antes de começar a mexer, vocês vão fazer profiles, no caso perfis, porque eu não recomendo e não é certo de você deixar o overclock sempre ativo. Isso é um problema, tá? Então primeiramente vocês vão vir aqui à direita embaixo, profile, no caso perfil, vão clicar nesse disquetezinho e vão clicar no 1, tá? Porque o 1 é o desativado padrão, tá? No caso meu aqui já tem o 1 e o 2, que o 1 é o padrão, como eu disse, e o 2 é overclockado, mas eu vou criar outro, sem problema, tá? Agora vamos começar. Primeiramente, se você tem o Core Voltage ativo, não mexe. Porque o Core Voltage ele é para placas mais high-end, no meu caso não tem esse recurso. Eu acho que a partir na série 10, a partir da 1070 que tem, da 1070 para cima, 1060, 1050 e o resto aí não tem, infelizmente, tá? Mas eu também recomendo que não mexa se estiver ativo, porque isso daqui você pode instantaneamente queimar o seu chip da GPU. Então, de quebra, não mexe, porque isso daqui é mais pro pessoal avançado. Eu também não sei mexer, então não vou falar muito. Agora vamos lá. Power Limit, se você usa desktop 100, deixa em 100%, sem medo, porque isso daqui basicamente é o tanto de energia que vai gerir o computador vai gerir para a placa de vídeo. Se você está no desktop, bom. Se você está no notebook e usa bateria, eu não recomendo deixar em 100%, vai de seu critério. Se você usa no carregador sempre, então não tem problema, deixa 100%. Temperatura limite. Isso daqui é mais válido para notebook também, mas caso você sabe que a sua GPU e o seu PC em geral trabalhem em temperaturas altas, eu recomendo aumentar um pouco, não tudo, tá? No meu caso aqui, 83 é o padrão, 97 é o máximo, aumente um pouco e deixa aí com mais uma folga. Porque acontece, o temperatura limite, se ele chegar nessa temperatura, por exemplo, minha placa de vídeo chegar a 83 graus,
Basicamente, eu vou ter um corte de desempenho. Vai cortar o clock da GPU, o clock das memórias, em prol de abaixar a temperatura para a temperatura certa, tá ligado? Que tá marcada aqui. No caso, eu deixo no padrão mesmo, porque minha GPU não passa ali dos 65 graus, mais ou menos. É muito raro. Então vamos lá, agora na parte principal aqui, o Core Clock basicamente é o clock da sua GPU, do seu chip em si, tá ligado? Os megahertz do seu chip. Isso daqui é a parte basicamente principal, é o que mais vai dar desempenho e é o que menos vai poder mexer, vocês já vão entender. O Memory Clock, ele é mais maleável, você pode mexer totalmente nele e ele não vai dar tanto desempenho assim, porém ele vai dar uma agilidade melhor para GPU. Então você aumentando aqui, você vai deixando o gameplay mais fluido. E o Fan Speed, que é a velocidade dos fãs, tá? Então vamos começar a mexer, explicado tudo. Primeiramente, eu tenho uma 1050 Ti Galaxy Exoc Y. Se você tem um MIGO e quer usar esse preset que eu vou colocar, você pode usar. Mas se você não tem, não usa. Tanto porque a sua placa de vídeo pode ser mais forte ou mais fraca que a minha. Se for mais forte, você está perdendo overclock. Se for mais fraca, você está estourando o limite da sua placa de vídeo. Então vocês vão ter que procurar. Basicamente aqui, o meu preset eu uso aqui, eu clico aqui em Core Clock, tá? Eu não uso essas barrinhas porque elas é ruim, eu clico no número e clico mais 175 e dou Enter. Basicamente aqui eu coloco mais 175 MHz no GPU Clock, tá? Que é aqui no padrão. Se eu colocar 180, ele vai funcionar. Se você colocar no último, ele não vai funcionar. Basicamente, se você puxar isso daqui pro máximo aqui, que é 1000 MHz, basicamente você vai clicar aqui para salvar e o seu PC vai travar. Então não faça isso, pelo amor de Deus. E se você estourar o limite da sua placa de vídeo, você provavelmente vai jogar um tempo e o jogo vai crashar, o PC vai travar e vai ficar sempre acontecendo isso. Então você vai ter que descobrir o seu limite. Ah, mas como eu faço isso? É simples. Eu recomendo começar de 125 a 130 mais ou menos, mais aqui no caso mais 130. Se você tiver um pouco de medo, você começa a partir do mais 100 MHz, que o mais 100 MHz é seguro, a própria GPU por padrão já faz isso. Então se você começa do jeito que você achar melhor, tá? Então começando do mais 130, você abre um jogo e vai aumentando. Você coloca mais 130, vê seu FPS subindo. E vai jogando, deixa jogando, deixa jogando, deixa o jogo rodando. E vai deixando o overclock ativo. Com o tempo, você vai perceber que o jogo ele não vai começar a ganhar mais desempenho. A partir do momento que você colocou um número aqui e ele não deu mais desempenho, você não viu nenhum FPS a mais subir, nem um pouquinho de estabilidade aumentar, é porque deu limite. Então você volta um número. Então basicamente o meu é 175. No caso, a minha, no caso, trava no 175. Se eu colocar em 180, eu não vou ter FPS e vai começar a travar o jogo. Então 175. O Memory Clock, diferente do Core Clock do processador, não é tão problemático. Você pode taxar em 1000. O que vai acontecer? Problema nenhum. Você só provavelmente em alguns meses sua placa de vídeo não vai existir mais. Mas instantaneamente você não vai ter problema. Basicamente aqui, eu uso mais 800 MHz, que é quase o limite máximo. Por que eu uso? O mais 800 ele deixa numa estabilidade tranquila e minhas taxas de FPS fixas. Porém, esse valor é extremamente alto e não recomendado. Eu recomendo começar a trabalhar nos mais 400 a mais 500, basicamente. Se você tiver um pouco de medo, mais 300/200 ali e tá tranquilo. Aí você vai subindo, como eu disse, você vai olhando a estabilidade dos seus FPS. Quanto mais ele se mexer, quanto menos ele se mexer, melhor. Basicamente é isso. Quanto mais você aumentar aqui, menos eles vão se mexer até você chegar no limite. Se eu colocar mais de 800 aqui, eu não vou ter estabilidade e os FPS vão ficar travando, tá? Agora em Fan Speed aqui, eu recomendo deixar sempre 100%, como eu disse. Nós vamos trabalhar em overclock por perfil, você vai ativar e desativar quando você for útil, porque eu disse que nem sempre é útil, então você vai ter perfis para isso. Então deixe 100%, tá? Tá aqui meu overclock, basicamente 100% de power limit, 83 graus, 175 a mais no Core Clock, 800 no Memory Clock, e o Fan Speed em 100%, tá? No caso ele vai tochar os dois coolers na placa de vídeo agora 100%. Então salva aqui, clique nesse botão de check. Ele já subiu as ventoinhas, ele vai começar a gritar isso caso deixou o seu. Então é o seguinte, você já está com overclock na sua placa de vídeo, ele já vai estar aí rodando, tá fluindo no caso. Vocês agora vão precisar salvar o perfil, vocês vão clicar de novo aqui no disquetezinho e clicar no meu caso no número 2. Lembrando que vocês atribuem o botão que vocês quiserem, tá? Aí vocês clicam aqui em travar os perfis. Se vocês quiserem criar mais perfis, podem criar até 5 perfis ao mesmo tempo, aí vai de vocês, tá? Clicando aqui você desativa, você salva o preset em 1 e salva.
Aí voltou pro padrão. Eu clico no 2, ele vai mostrar meu preset e ativou, tá? Mas isso daqui é inconveniente, então eu vou ensinar um negocinho aqui. Vocês cliquem na engrenagem, venham aqui em, se eu não me engano, é aqui no fundo, é perfis, e aqui vocês vão colocar um preset, um botão aqui para ativar e desativar em jogos que você estiver jogando e que você quer mais FPS. Basicamente, eu deixo o Ctrl Alt número 1 num pad 1, tá? No caso do teclado numérico da direita. Vai de vocês, se vocês quiserem, vocês podem colocar o que vocês quiserem, vocês simplesmente clicam aqui e para selecionar várias letras uma vez ou várias teclas uma vez, segura a primeira, depois a segunda e depois a terceira, ou acho que o limite é 3, não sei se dá para colocar 4, mas aí Ctrl Alt número 1, que é o meu ativo, e Ctrl Alt número 2, que é o meu ativo 2, tá? Basicamente o Ctrl Alt 1 é para ativar o perfil 1, que é padrão, e o Ctrl Alt 2 é para ativar o overclock, tá? Depois disso vocês vão aplicar, tá? Eu vou entrar aqui no jogo para mostrar basicamente como funciona o overclock. Bem, eu tô aqui em game agora e vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu tô usando tudo no alto, 1920 por 1080, não tá com o V5 ativo e com todos os filtros ativos, tá? Bem, vamos lá, eu tô usando o Warface porque eu disse é um jogo que eu tenho folga na GPU, tá? Eu tenho folga na GPU, não, na CPU e na memória. E por isso o overclock vai fazer bastante efeito aqui, tá? Não é pouco não, é bastante, tá? Vamos lá, eu vou ativar aqui primeiro o MSI, vocês estão vendo ali. Quero que vocês foquem no megahertz da GPU ali de 2050 Ti, 99%, 55 graus e 1810 MHz. E na VRAM, no megahertz também da VRAM. Não é na memória em si, tá? Então vamos lá, basicamente ali 99, 100 FPS, 3504, 1810. Eu vou ativar Ctrl Alt, vou dar Ctrl de novo para ficar agachado, Ctrl Alt 2. Ativei. Vocês podem ver que já deu uma boa diferença, deu 17 FPS. Essa diferença varia com o quanto você tem de limite aí, de PC para PC basicamente. Isso vai variar muito de cada um para cada um, tá? Basicamente de 1810 para 1974, isso pode variar um pouco, às vezes o mais que você coloca lá com base da sua VGA não bate um pouco, mas é normal. E o mesmo para VRAM, 3410, tá? Tá aí, fluindo 125 FPS, 123 ali, ó, 120. Vocês podem ver que deu um baita diferença. Foi basicamente 30 FPS aí, aqui eu dei uma alternada do lugar que eu tô basicamente. Mas de primeiro ali foi 120 FPS. Então 20 FPS de ganho no overclock base, tá? Eu vou parar aqui de novo, deitar, Ctrl Alt 1, desativei, 102. Vou ativar, 120. Vocês podem ver que a diferença tá aí para ser comprovada. Como eu disse, você tem que estar com o resto do hardware livre, porque se você for fazer isso com um hardware pesado, se você tiver com sobrecarga no hardware, não vai fazer efeito, tipo, ou vai até piorar o seu jogo. Se você colocar overclock num processador que está 100%, numa memória que está no seu limite de uso, basicamente você vai perder 10, 8, 9 FPS ali e vai ficar travando o jogo o tempo inteiro, tá? Mesma coisa, se você colocou um número muito exagerado lá, em poucos minutos de jogo, você vai testando em poucos minutos de jogo, provavelmente seu jogo vai crashar, ou até na hora que você coloca o número lá. Então é isso. Eu espero ter ajudado. O vídeo em si é esse. Eu espero ter ajudado vocês fazerem esse overclock aí e explicado o máximo que eu consegui aí sobre os assuntos que muita gente deixa passar achando que não é importante. Eu não posso dar um número certo, por isso que eu expliquei tudo detalhadamente do jeito que eu achei certo, tá? Se esse vídeo foi útil, eu espero que você passe a palavra, e se você tiver qualquer problema, lembre-se, meu Discord, como um monte de link que tá na descrição, mas de preferência meu Discord, entra lá, me chama no privado e espero eu responder antes de sair do Discord, senão eu não posso responder, tá? É isso, valeu, falou, fui!